Olá pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa O Céu da Semana, onde vamos analisar as andanças, os movimentos astrológicos do período da semana de 11 a 17 de abril de 2022. E esta é uma semana bastante intensa e ao mesmo tempo suave. Como assim? Porque temos o fluir das águas piscianas no seu momento mais forte. São águas que trazem suavidade, mas são com uma intensidade nunca antes vista, pelo menos neste século. Então estamos falando do assunto do momento, que é a grande conjunção de Júpiter com Netuno, são os dois planetas regentes do signo de Peixes, que se encontram no próprio signo de Peixes, num encontro bastante raro, que aconteceu a última vez em 1856. Então, estamos autorizados a considerar um grande evento e o evento mais marcante do ano de 2022. Então, esse evento acentua na potência máxima a energia do signo de Peixes e todos os assuntos ligados a esse signo, que vão desde os sonhos, as intuições, a espiritualidade, a religiosidade, até a nossa fé, os milagres, as coisas improváveis e a realização das coisas imateriais, das coisas do mundo das ideias, trazer para o concreto. Esse é o lado luminoso desse auge de energia, o lado sombrio, que também tudo na vida tem, o lado sombrio, no qual podemos eventualmente cair também, seria a fantasia, seriam os enganos, as fraudes e até a loucura, a perda da sanidade. Então, muito cuidado para ninguém fazer loucuras por aí, loucurinhas que podem se tornar loucuras maiores nesse período. Nessa semana, pessoal, a gente tem alguns aspectos importantes logo no início, que ocorreram no final da semana anterior, mais precisamente no final de semana. Nesse final de semana, a gente tem o Mercúrio, que esteve na sua semana, na sua temporada ariana, chegando nos últimos graus do signo de Áries e fazendo um aspecto tenso com o Plutão, que está em Capricórnio, nos últimos graus de Capricórnio. Então, esse aspecto entre Áries e Capricórnio sempre é uma quadratura. Então, Mercúrio e Plutão fazendo quadratura sai de baixo. Foi um fim de semana com energias bastante tensas, bastante pesadas em termos de comunicação, de pensamento, uma certa crueza na nossa forma de falar, de transmitir as ideias e também dos pensamentos, pensamentos mais com tendência maior a se tornarem sombrios. Esse aspecto eu começo falando dele porque ele reverbera ainda nos primeiros dias dessa semana. Então ele ocorreu ali sábado e domingo, e de segunda até terça-feira a gente ainda pode sentir um certo peso, um eco, uma sombra desse aspecto mais cru entre Mercúrio e Plutão, que nos pede mais cuidado ao falar, nos pede uma certa purificação dos pensamentos e emoções, devido à tendência de ativarmos o nosso lado mais sombrio, o nosso lado mais pessimista, angustiado e agressivo, até destrutivo, através do nosso pensamento e da nossa palavra. Então, muito cuidado, esse aspecto já está se desfazendo agora na segunda-feira 11, mas ainda pode reverberar até amanhã. Depois desse aspecto, a gente tem um outro, porque, como eu falei, Mercúrio está nos últimos graus de Áries. Ele vai entrar em Touro na sequência, mais precisamente hoje. E entrando hoje, dia 11, em Touro, a gente alivia, embora tenha esse eco, essa reverberação aí, mas o planeta já entrou e já inicia uma nova vibe, uma nova temporada, que é a temporada taurina. Mercúrio em Touro indica a fala ponderada, indica o pensamento mais lento, mais cauteloso e mais focado em fatos, em coisas concretas, do que aquele impulso emocional e instintivo do Áries. Então, Mercúrio em Áries foi um período de comunicação mais violenta. E nós temos, na temporada taurina, o Mercúrio agora nos convidando a baixar o tom e a comunicação ser
não violenta, e a comunicação poder ser um pouco mais racional, pé no chão, sensata, concreta, objetiva e um pouco lenta também. O nosso pensamento volta a ir para o científico e abandonar um pouco o impulso instintivo da temporada anterior. Essa fala mais centrada vai nos ajudar até a consertar algumas coisas que podem ter quebrado durante a temporada do Mercúrio em Áries. Então aproveitem aí para pedir desculpas, aproveitem para racionalizar as discussões e abaixar a poeira para a gente poder se entender, né? Até porque, já vou falar disso, né? Nós estamos caminhando para uma lua cheia. Vamos falar disso então. Estamos agora durante uma lua crescente. Eu nem comecei a falar da lua, que eu sempre começo falando da lua, né? Porque a lua já passou para crescente lá atrás, tá? Então a gente já entrou em plena lua crescente essa semana. Mas ela vai terminar antes do final da semana, então vamos lá. A lua crescente é o momento em que as energias, em especial astrais e emocionais, estão acentuando-se. Ou seja, elas estão numa crescente que tende a transbordar ou atingir o seu auge na lua cheia. Então, dessa semana agora, a maior parte dela ainda vai estar sob o ritmo de lua crescente. A gente deve cuidar para que esse aporte emocional, estamos com o Sol em Áries, né? A lua vai passando por vários signos nesses dias, mas esse Sol em Áries vai dando à lua uma carga intensa, por isso que eu falei que a semana ia ser intensa, né? No que se refere aos assuntos emocionais, de relacionamento, até fisiologia, alimentação, saúde, exercício, assuntos normalmente lunares, né? Hábitos, rotinas, as coisas que a gente faz todo dia, desde higiene até saúde, exercício físico, tudo isso, digestão, tende a ficar um pouquinho mais ansioso essa semana e tendendo a um aumento, algum tipo de aceleração. E isso vai culminar no dia 16, que é no sábado, em que teremos uma lua cheia em Libra, ou seja, o Sol em Áries e a Lua no signo oposto, que é Libra. Então, essa lua cheia de Libra, se segurem, porque essa crescente, né, que é típica da temporada ariana, vai talvez nos deixar um pouco ansiosos, né, ou a flor da pele, irritadiços, ou um pouco mais passíveis de se romper, né, ou de se atritar por pouca coisa. Então, muito cuidado, porque essa tendência ela pode ser suavizada pela presença do Mercúrio em Touro durante esse mesmo período, mas emocionalmente o Mercúrio é a razão, é fala, é mente, a Lua é astral, né, as emoções, o humor, né? O humor tende a estar um pouco mais à flor da pele. E coisas que nos magoaram no passado, em especial num passado próximo, podem, sob essa tensão, explodir na lua cheia, tá? Então se segurem aí, porque a tendência é essa semana dar uma baixada e uma subida de novo, né, no astral, com atritos, explosões, rompimentos ou transbordamentos das questões de relação humana, as questões emocionais, na lua cheia. A lua cheia, astronomicamente, vai ser na madrugada, de 15 para 16. Mas esses efeitos de maior intensidade, que eu mencionei há pouco, eles já se fazem sentir na véspera. Então, 16 é sábado. Então, na sexta, até na quinta, a gente já começa a sentir o copo transbordar, tá? Então, se segurem aí para a gente manter, evitar quebrar o que não precisa quebrar, tá? Isso é uma grande coisa. E além disso, pessoal, além então da lua que está enchendo, há um detalhe muito importante. A lua cheia de Libra desta semana, do final da semana, vai ocorrer sob o grau 26 do signo de Libra. Então, atenção, se vocês conhecem o seu mapa, já identifiquem o que vocês têm no grau 26 ou próximo, né, 24 a 30 de Libra, porque vai ser uma área da vida, um ponto do mapa de vocês que vai ser especialmente ativado nessa semana, e em especial no fim de semana com a lua cheia, tá? Então, muito cuidado, que esse pode ser um ponto mais sensível para o transbordamento mencionado. E, por exemplo, se vocês têm o Sol próximo a esse grau de Libra,
ou a Lua no mapa natal de nascimento, ou algum outro planeta. Ou se não tem nenhum planeta, a área da vida, a casa astrológica em que comporta no mapa de vocês este grau, vai ser a área que vai sentir mais nesse período próximo o efeito dessa lua cheia, tá? Então se segurem na cadeira aí e consultem seu mapa astral. E se por acaso não sabem nada sobre o mapa astral de vocês, estão no lugar certo, façam contato que eu ajudo aí. Afinal, a gente trabalha com isso para que todos possam conhecer mais dessa maravilhosa arte e ciência. E falamos do Mercúrio, falamos da Lua, falamos da quadratura de Plutão e agora vamos falar da grande estrela da semana, que na verdade é da estrela da semana e do ano, né? Que é a grande conjunção. Então a gente vem falando há muito tempo, né? Muitas semanas, meses até, que em abril teríamos uma grande conjunção entre os dois regentes de Peixes no próprio signo de Peixes. Momento para resoluções. Sim. Eu acho que todas as tensões desse tipo, Paty, podem ser dado preferência para ela justamente nos momentos de lua cheia, desde que se prepare, a pessoa que quer resolver, se prepare antes. Porque aí nesses momentos as emoções estão afloradas, mas se há um preparo, a gente não cai no instinto, não cai na tendência, a gente conduz o processo e conduz esse transbordamento para onde a gente quer, para a conciliação, para a paz, para a harmonia, né? Então, foi bom tu perguntar, porque esse é um uso inteligente desse conhecimento, né? Um momento de transbordamento das emoções, ele pode ser, sob um preparo prévio, conduzido para uma finalidade nobre, como, por exemplo, a conciliação, a concórdia ou o entendimento entre as partes. Isso também. Obrigado pela pergunta. E aí chegamos na grande conjunção. A grande conjunção entre os dois regentes de Peixes no próprio signo de Peixes, ela já vem mostrando os seus efeitos há bastante tempo. Claro que num crescente gradual, que vai atingir amanhã, dia 12 de abril, o seu auge. Isso significa que a gente já está no meio do auge faz vários dias. Nós podemos, então, considerar os limites do auge entre o fim de semana que passou e o próximo fim de semana. Ou seja, estamos na semana certa para conhecer o olho do furacão. Na verdade, como se trata das águas de Peixes, não é um furacão e sim um tsunami, tá? Então estamos no olho do tsunami, por assim dizer. Essa semana toda é a semana do transbordamento, agora não da lua cheia, mas das águas de Peixes nessa grande conjunção. Imaginem que termina esse ponto de auge com uma lua cheia transbordante também, né? Então, haja coração. E esse momento, ele tem, como tudo na vida e tudo na astrologia, uma parte, um lado bastante luminoso, que é como um portal, né? Não desses portais que volta e meia estão anunciando, dia tal é o portal, porque sim, não. É um portal que tem toda uma fundamentação, uma lógica de alinhamento de planetas, que são bem conhecidos, estudados há milênios e compreendidos. Então, esse tipo de alinhamento, né, cujo significado dos corpos celestes envolvidos nos indica determinadas questões específicas, como, por exemplo, um momento, um portal da gente poder coletivamente tomar mais consciência dos mistérios da espiritualidade. Coletivamente, a gente conseguir enxergar a fraternidade, a humanidade, né, de uma maneira mais clara e de mais coração. Então, esse é o momento, esse transbordamento pisciano, né, esse auge da grande conjunção, ele nos fala de um período bom para nós fazermos conexões com o divino, com o sagrado, e literalmente para elevar a consciência, se é o que nós estamos buscando. E se não estamos buscando, né, é um bom momento para buscar também. Por outro lado, a sombra, o risco com o qual a gente deve tomar cuidado todos, coletivamente, é com os enganos de questões internéticas aqui. Voltamos. Essa é a sombra desse auge da energia pisciana que pode também nos causar uma certa fuga da realidade. Então, tanto álcool e drogas e outros escapismos, né, que nos tiram da realidade concreta objetiva também fazem parte da natureza pisciana que pode
se manifestar com maior intensidade durante esse período. Então, fica a dica da gente tomar cuidado com essas tendências que são para o lado sombrio. Tudo isso vai depender se a gente vai estar muito para um lado sombrio ou luminoso, em primeiro lugar, da nossa vontade. A gente estando ligado e consciente de que energias estão rolando à nossa volta, nós sempre temos escolha. Escolha para conduzir a nossa ação, o nosso pensamento e o nosso coração numa direção mais nobre e mais luminosa. Então, isso, uma boa parte da questão sempre está sob a nossa escolha. Uma outra parte depende um pouco do nosso karma pessoal e do arranjo que nós temos no nosso mapa de nascimento dessas energias piscianas. Então, pessoas que têm a energia pisciana muito presente, com muitos planetas, etc., vão sentir de uma maneira especial. Pessoas que têm quadraturas e oposições entre os planetas que estão envolvendo o signo de Peixes no seu mapa astral vão sentir de maneira mais tensa e vão ter uma inclinação para sentirem os pontos sombrios que eu mencionei. Então isso depende em parte do nosso mapa, e aí fica a dica para todos poderem conhecer, estudar e nós promovermos essa cultura astrológica, das pessoas conhecerem mais e utilizarem essa linguagem da natureza tão importante para o ser humano. E por outro lado, o conhecimento de que momento estamos vivendo, como que estamos promovendo aqui, agora, ajuda as pessoas a terem escolhas de maior qualidade. Ou seja, elas saberem o que está rolando e agirem conforme, agirem de maneira coerente com esse momento. Então, esses dois lados da moeda são importantes de se considerar. E, por outro lado, a gente tem o último aspecto a mencionar nessa semana, até nem são tantos. No dia 14, tem mais um planeta que vai ingressar em Peixes, além de toda a mistura pisciana que a gente já está tendo, né? O Marte, que está em Aquário nos últimos graus, ele vai ingressar no dia 14 de abril, quinta-feira, antes da Páscoa, vai ingressar em Peixes também. O Peixes não é um signo muito favorável para o Marte, porque o Marte é o deus da guerra e o Peixes foge de muita coisa, inclusive da luta, né, das brigas, né? Ele faz de tudo para manter a paz, né? Sim, se o Peixes está na casa 6, tem que ver se a casa 6 começa no signo de Peixes. Vale mais sempre o signo onde cada casa tem o seu início, o seu grau inicial. Se for assim, sim, sentirás na casa 6 os efeitos piscianos em especial. E o Marte, quando está num signo, ele ativa sob aquela aura, sob aquela linguagem, sob aquela temática daquele signo, ele ativa o nosso guerreiro interior. E Peixes é um signo da paz, do amor e da espiritualidade. Então, o Marte em Peixes, ele vai nos causar, mais provavelmente, uma busca pelos acordos, ou pelo menos para fugir dos atritos. Depois da temporada aquariana e de tantos planetas em Áries e de tanta força ariana rolando, é uma benção, né? A gente tem um tempinho em que o Marte, que é o regente de Áries, vai mergulhar nessas águas piscianas por um tempo, vai ser mais ou menos um mês e meio, até lá final de maio. E a gente vai ter, então, a agressividade um pouco baixada, no geral, no coletivo, para a gente poder contrabalançar e lidar com esse fogo ariano que ainda está rolando com outros planetas. Então, vejam que são duas energias da natureza, fogo e água, que estão presentes com intensidades diferentes, em posições diferentes, no mesmo período, simultaneamente, né? Muita coisa em água, peixes e tal, e ainda muita coisa rolando em Áries, né? Agora, cada vez menos coisas em Áries e mais em Peixes. Então, muito cuidado, porque todo excesso tem o risco de danos, né? Tem o risco de problemas, e os problemas piscianos são esses que a gente já mencionou. Então, no dia 14, com a entrada de Marte em Peixes, por um lado, a gente tende a suavizar as tensões no que se refere à violência, à agressividade, mas também, por outro lado, a nossa ação, ímpeto, iniciativa, coragem, tende a dar uma lentificada, tende a dar uma preguiçada. Então, muito cuidado, porque isso, por um outro lado ainda,
vai somar a galera, a multidão que está em Peixes agora. Então, esse excesso que a gente está falando tende a aumentar com o ingresso de Marte em Peixes também. Então, muito cuidado com os lados sombrios e vamos curtir o lado luminoso desse momento tão especial, tão mágico, literalmente mágico, que é um transbordamento pisciano. E cuidem para não esquecer as coisas por onde passarem, cuidem para não andarem muito avoados por aí e aproveitem para captar o melhor da intuição, o melhor dos insights, o melhor das sacadas, das ideias criativas e para se conectar com o divino, com o sagrado, né, com o espiritual, que sempre que a gente faz isso regularmente, a gente costuma unir a nossa vida terrena a um sentido maior, né? E lembrem que a astrologia é olhar o céu. A astrologia tem sempre uma conexão com o sagrado, com o divino, e é uma forma, né, que o divino colocou de nós nos comunicarmos, né, com ele e entre nós, né? Conhecer o céu, as estrelas, né, e os corpos celestes, os grandes seres. Então, fica a dica aí para essa semana tão especial, tão mágica, tão pisciana, né? Ser bem aproveitada e desejo a todos que tenham um lindo período, um período de muita possibilidade, né, de conexão e de elevação de consciência. Então, acredito que pode ser assim para todos se nós estivermos conscientes, ligados e atentos aí a esse momento tão especial. Foi um privilégio ter estado com vocês. Quem chegou depois aí dá uma conferida aí no que ficou gravado, vai ficar gravado, tem que gravar aqui ainda no final. E é um prazer estar com vocês e poder promover essa cultura astrológica, para que todos se beneficiem mais desse conhecimento milenar e possamos todos caminhar mais conscientes e mais preparados pela vida. Um grande abraço em cada um, obrigado pela presença e até a próxima.